Boticário. Meus amigos, todos amigos e daqueles que eu estou conhecendo agora, essa história toda começou nos anos 80, quando eu estava trabalhando na editora carioca Top Books, encarregado de escrever orelhas de livros. E os que eu escrevi, as orelhas que eu escrevi naquele ano, quando chegou no fim do ano, eu percebi que os melhores livros eram de autores octogenários ou nonagenários. E na geração seguinte não havia nada que se comparasse a isso. Então pensei, quando esses velhinhos morrerem, o que vai ser de nós? Entre os velhinhos havia Josué Monteiro, Roberto Salles, Jorge Amado, Mário Vieira de Mello. Era uma pleiade de gênios que estavam morrendo e não havia quem os substituísse. E foi aí que eu pensei, bom, nós temos que criar uma nova geração de intelectuais no Brasil. Nós temos que criar uma fábrica de gênios. E é isso mesmo que eu estou fazendo desde que eu comecei o meu curso. Comecei antes do curso, inclusive, com alguns livros como O Futuro do Pensamento Brasileiro, onde indicava alguns caminhos que os jovens poderiam seguir para isso. Então, passado todo esse tempo, recebo essa gentileza do nosso presidente e eu considero que eu devo também a uma infinidade de amigos. Eu devo a todos os meus alunos e todos os meus leitores, sem os quais nós não estaríamos aqui, certamente. Devo a minha família, minha mãe, meu pai, todos eles. Tudo isso foi uma etapa da história brasileira que marcou um salto qualitativo que eu mesmo acho extraordinário, porque da miséria total que nós tínhamos uma década e meia atrás, hoje eu já vejo os meus alunos produzindo coisas extraordinárias. Eu não tenho nem como ler a lista dos nomes deles. Assim, aqueles que escreveram livros, publicaram revistas, criaram editoras, criaram cursos, criaram escolas. É uma coisa extraordinária o que está acontecendo. Por enquanto, às vezes a pessoa não associa, não sabe de onde vem isso. Vê o resultado e não sabe, isso aí é um aluno do Olavo. Não sabe de onde saiu, também não tem importância, porque eu me guio muito por aquela norma do Ronald Reagan. Você pode conseguir fazer tudo que você quer, contanto que você não faça questão de levar o mérito. Não precisa saber quem foi que fez. Está feito, né? Então, está feito e agora não tem mais conserto. Os que não gostam vão ter que engolir assim mesmo. É evidente que a insatisfação entre eles é muito grande, porque eles dominavam as instituições de cultura, ainda dominam a grande parte delas, e a atuação deles ali se caracterizava pela censura, pela ditadura, pelo impedimento do contraditório, pelo impedimento do diálogo. E nós forçamos, nós realmente arrombamos essa porta e hoje não tem mais como escapar do diálogo, do debate. É claro que nesse debate eles se saem muito mal, porque estavam acostumados a falar sozinhos só uns para os outros, se achavam maravilhosos, né? E, sobretudo, não tinham mais ideia sequer do que fosse a filosofia. Um deles, o senhor Zé Arthur Janotti, definiu a filosofia como uma atividade que lida com textos. Eu me lembrei imediatamente de dois exemplos. Um é Sócrates, que jamais escreveu um livro, e que é verdadeiramente o fundador da filosofia ocidental, e outro é o filósofo romeno, Petr Tutzer, que também jamais escreveu um livro, e que era considerado unanimemente o maior pensador romeno que já existiu. Claro que muitas falas dele foram depois registradas por alunos e amigos, e agora existem parcialmente em livro. Né? Este é um homem extraordinário. Né? Então, bom, esse pessoal perdeu a noção do que era realmente a filosofia na sua origem, na sua inspiração profunda. Eles só entendem como profissão universitária, como cargo público a ser exercido, ou seja, dentro de um formalismo legal e administrativo, dentro do qual eles se sentem muito seguros. Por causa disso, era necessário retomar a filosofia na sua inspiração originária, que eu chamo de projeto socrático. E Sócrates, talvez vocês saibam, Sócrates não chega a ter uma filosofia. Ele inaugura inúmeras investigações, lança muitas perguntas, inspira muitas pessoas, mas até hoje, se você perguntar qual é o sistema filosófico de Sócrates, ninguém sabe. Na verdade, o próprio sistema platônico, que sem dúvida existe até certo ponto, ele só se tornou mais conhecido recentemente com o trabalho do professor Giovanni Reale, por uma nova interpretação de Platão,
que reuniu os depoimentos sobre o famoso ensinamento oral de Platão. Porém, antes de Giovanni Reale, o nosso Mário Ferreira dos Santos, usando um método totalmente diferente, puramente analítico, já havia reconstituído esse ensinamento oral de Platão. E nesse ensinamento oral, eu aprendi muita coisa a respeito dele. A partir da ideia de que tudo o que se discutia nos diálogos de Sócrates vinha da experiência imediata. Ele discutia a experiência pessoal dos seus alunos, a situação política da Grécia e de outras nações. Nada é o que chamaríamos de questões filosóficas. Por exemplo, assim, determinismo e livre-arbítrio, uma questão filosófica. Ele nunca tratou disso, mas tratava das situações que apareciam na vida real. Mais tarde eu li o conselho do Eric Fögler. Ele diz: não estuda a filosofia de Eric Fögler, estuda a realidade. E isto é o centro de tudo. Nós temos que partir da filosofia sempre da experiência real. E o primeiro passo da experiência real é confessá-la. Ou seja, você declarar o que você viu exatamente do modo como você viu. Só depois é possível você elaborar isso filosoficamente. Agora, se você já vem com uma teoria pronta, a sua teoria pode ser muito bonita, mas não tem nada a ver com a realidade. É como dizia Ezra Pound, molto bello, mas não funciona. Então, nós precisávamos de uma teoria que funcionasse, de uma filosofia que funcionasse. Ou seja, você não precisa provar, o filósofo não precisa provar tudo o que ele diz, mas ele precisa dizer as coisas de modo que os seus ouvintes reconheçam aquilo na sua própria experiência. Como se você tivesse sempre dizendo: comigo foi assim, com você não foi exatamente assim? Às vezes é exatamente, às vezes é um pouco diferente. Então, neste diálogo, a coisa se, vamos dizer, se enriquece e o filósofo recebe isso também de volta. Por isso que eu defini a filosofia como a busca da unidade do conhecimento, na unidade da consciência e vice-versa. Quando falo unidade do conhecimento, não quero dizer um sistema filosófico como tinha no tempo clássico, no tempo de Descartes e Leibniz, que fechava tudo numa doutrina. Isso é absolutamente impossível. Então, a doutrina é a unidade acessível a indivíduos humanos reais e concretos. Ou seja, num certo momento, um ser humano consegue apreender a unidade do panorama cultural, mais ou menos, e consegue expressá-la. Na geração seguinte, vai precisar fazer de novo a mesma coisa e assim por diante. Por quê? À medida que o conhecimento se amplia, as questões filosóficas também se multiplicam. Então, não é possível fechar a unidade do conhecimento, então devemos entender como uma unidade potencial e não como uma unidade final. Portanto, a finalidade da filosofia não é produzir doutrinas, é produzir filósofos, é produzir pessoas capazes de continuar esta atividade que eu denominei o projeto socrático. Foi isso que Sócrates fez a sua vida inteira e é isso que eu estou ensinando a meus alunos. Agora, se você entra numa faculdade de filosofia, sobretudo no Brasil, você vai aprender muitas filosofias, muitas doutrinas filosóficas e muitos dados históricos sobre os filósofos, mas você não vai filosofar nem um único dia. No máximo que você vai fazer é um esforço para compreender os textos deixados pelos filósofos. Ora, uma filosofia nunca está totalmente nos seus textos. Não é possível um filósofo expressar por escrito a totalidade da sua experiência, do seu pensamento. Então tem sempre algo em aberto que você tem de adivinhar. Como é que nós adivinhamos isso? Com a nossa própria experiência. Ora, a experiência real do estudante não é levada em conta em nenhuma faculdade de filosofia. Isso não absolutamente me interessa. Se o senhor quiser levantar questões sobre a vida real, vamos considerar que busque um psicólogo, que busque uma autoajuda, que busque um padre confessor, mas que isso não tem nada a ver com a filosofia. Eu digo: peraí, mas não era isso que Sócrates chamava de filosofia. Ele chamava de filosofia o exame aprofundado da experiência real em busca de uma unidade do conhecimento que não é jamais alcançável. Só quem tem a unidade do conhecimento é Deus. Então, prosseguir de novo e de novo e de novo nessa busca do conhecimento, é isso a finalidade da filosofia e é isso que eu estou ensinando para os meus alunos. Eu acho que todos entenderam. Pelas perguntas que me enviam, eu percebo que o número de alunos inteligentes, alguns geniais que eu tenho, é muito grande. E o que apareceu da produção escrita deles ainda não é nada. Vocês ainda vão ver muita coisa. Os efeitos desse trabalho vão se prolongar por muitas gerações e o que os donos do establishment
acadêmico tem a dizer não nos interessa absolutamente. Nós não queremos saber o que eles pensam, não é porque eles não pensam. Então, esse tem sido, então, o nosso trabalho. Eu mudei aqui para os Estados Unidos inspirado por uma frase, vocês não adivinham de quem? De Lenin. Lenin disse: as revoluções se fazem do exterior. E eu vim para cá para trabalhar pelo Brasil. Eu praticamente não dei palpite na situação nem política, nem cultural americana. No começo, eu fiz muitas conferências na universidade, mas depois eu comecei a não gostar mais disso. Não. Falei, esse pessoal vai me envolver, eu vou me meter na política americana, que é um negócio enormemente complexo, que eu jamais vou chegar a entender. Então, deixa eu me concentrar no meu país e trabalhar para ele. E é o que eu tenho feito desde então. E, pelo visto, nós vemos aqui, parece que a coisa funcionou. O nosso presidente, ele confessa ter aprendido muita coisa nos meus livros. Nós vemos que aprendeu realmente pelas atitudes dele. Né? Eu o considero, sem exagero, o melhor presidente que nós já tivemos, melhor pela sua sinceridade e pela sua honestidade. O pessoal fala, por que você votou no Bolsonaro? Por 2 motivos. Ele é um sujeito honesto. Ah, mas e as ideias políticas dele? Não tenho a menor ideia de quais são essas ideias. Não tem... Ah, e a ideologia dele? Não tenho a menor ideia de qual é a ideologia do Bolsonaro. Mas eu sei que ele é um homem honesto e que ele vai dar o melhor de si para resolver os problemas reais. E isso ele realmente está fazendo. Né? E eu considero, então, que esse meu trabalho é um pedacinho da obra deste governo. Eu vou continuar ajudando em tudo que eu puder. Não sou, como dizem, o guru do Bolsonaro. Agora, o pessoal da vida considera meu respeito. Tem 2 coisas expressões que ele sempre usa: astrólogo e guru do Bolsonaro. Nenhuma dessas 2 coisas eu sou, porque eu trabalhei de astrólogo 2 anos, larguei 38 anos atrás, ou seja, antes de que toda a presente geração de jornalistas nascesse. E guru do Bolsonaro eu não posso ser, porque encontrei o Bolsonaro uma única vez, conversei com ele por telefone 2 vezes. Então, só se ele é um gênio de absorção telepática, né? E aprendeu tudo comigo. Claro, de uma ou outra ideia ele pode ter absorvido, mas de maneira alguma não tenho capacidade nem o mérito de ser guru dele. Apenas dei algumas sugestões. Mas se algum dia ter um guru, ele era muito melhor que eu. Então, quanto aos meus alunos também, né? O número de discussões que aparecem nas minhas aulas, nas perguntas finais, é uma coisa imensa. Agora, os meus inimigos, detratores, dizem, não, o Olavo ele impõe as ideias dele, não deixa as pessoas fazerem perguntas. As pessoas estão loucas, eles nunca viram, nunca assistiram uma aula minha. Né? É curioso que aparece jornalista que quer me entrevistar, pergunta, você leu algum livro meu? Não. Você leu algum artigo meu? Não. O que você viu? Eu vi os seus posts no Facebook. Eu digo, post no Facebook eu os considero um diário. Né? E o diário é um papel onde você lança algumas impressões de momento e mais tarde você vai trabalhar. Um diário não expressa nenhuma opinião formalmente formada, elaborada, não é nada disso. Então, como é que você vai conhecer o meu pensamento a partir deste material aqui, onde tudo está ainda informe e puramente ingerno? Mas a mídia brasileira hoje é isso. Né? Eu trabalhei muito tempo no jornalismo. O que eu vi acontecer no jornalismo é uma coisa aterradora. Quer dizer, o número de analfabetos funcionários que nós temos na redação é uma coisa inteiramente absurda. Eles não sabem sequer distinguir. Por exemplo, se você dá para eles um tratado de filosofia, um artigo político, um post do Facebook, para eles leem tudo do mesmo plano. Né? Isso é analfabetismo funcional, evidentemente. Se você não sabe sequer perceber a diferença de nuance entre vários gêneros literários possíveis, você não sabe ler de maneira alguma. Eu não posso esquecer que eu mesmo escrevi um tratadinho sobre os gêneros literários, mas que eu gostaria de dar para todo o pessoal brasileiro. Eles não vão aprender nunca, não querem aprender nada. Nós estamos lidando com uma geração de jornalistas, políticos, professores universitários, que se achavam os donos do establishment. Eles eram o establishment e nós éramos apenas os marginais. Né? Nós éramos os Joões ninguém, os Zés Manés. De repente a situação se inverteu e eles não sabem o que fazer. De repente eles descobriram que os Zés Manés são eles. Eles não são mais nada, ninguém os leva a sério. Só sobrou para alguns, sobraram os seus cargos, evidentemente. Mas o que significa o cargo? O cargo é uma vestimenta padrão que você veste em 1000 pessoas diferentes e que não se ajusta bem a nenhum deles. Todo mundo está mais ou menos fora do seu cargo. Né? O Brasil nunca precisou tanto de pensadores autênticos, de bons escritores, de professores reais, e nunca esteve tão pobre.
E eu estou lutando como um louco para que esta situação não se prolongue, para que a próxima geração tenha guias melhores e possa descobrir caminhos mais frutíferos para a vida brasileira. Agradeço muito a Deus, aos meus amigos, a todos vocês e a minha família, nosso querido pastor, né, todos os amigos que me acompanharam. Até a próxima. Muito obrigado.